e alertando que a Beatriz, grande Beatriz Villarroel, que agora está mais do que ratificado, o seu laudo saiu no dia seguinte. Então, eu trouxe para vocês as informações, os estudos da grande PhD, doutora Beatriz Villarroel, sobre os objetos transientes, que seria uma forma de comprovar a existência das entidades não humanas. Pois bem, o relatório saiu e está confirmado praticamente com 100% de certeza a probabilidade, só para vocês terem uma ideia, de haver algum erro é de 0,005%. Então, agora, meus amigos, está confirmado a existência das entidades não humanas. Lembrando que a grande maioria desses objetos transientes, por que transientes? Porque eles mudam a sua localização. Então, eles se teletransportam do ponto A para o ponto B, e no início da década de 50 eram confundidos com estrelas. E a maioria desses objetos, neste laudo oficial, então agora totalmente oficial, estão aproximadamente a 40 mil quilômetros aqui de distância da Terra e estão ali próximos dos satélites, né? No caso, os objetos geoestacionários. E, esporadicamente, ocasionalmente, eles abaixam aqui para a baixa atmosfera, ficam bem próximos da baixa atmosfera, aonde são vistos e contemplados como OVNIs. Inclusive, no seu laudo oficial, ela traz vários formatos diferentes desses objetos transientes. E o mais impressionante de tudo, a comunidade científica não está falando absolutamente nada. Um silêncio ensurdecedor. Porque eu imaginei que, na sequência, os acadêmicos, os cientistas, iriam dar o seu parecer. Mas eles estão se escondendo, fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, portanto, meus amigos, se agora alguém falar, mas isso não existe, pois bem, refute o laudo científico da doutora de Estocolmo, astrofísica, PhD, e comprovou agora a existência das entidades não humanas. E o mais incrível de tudo, eles estão aqui monitorando, estão nos nossos céus aos milhares. Aos milhares! E agora a questão, agora nós vamos subir o tom. Agora a questão, a discussão, não vai girar em torno se eles existem ou não. O que eles são e qual o seu objetivo. Por isso que os escuros estão acuados e desesperados. Porque a partir desse momento só lhes resta uma alternativa, que é fomentar a narrativa de invasão fake. Mesmo porque é uma questão de tempo isso ser noticiado na televisão. Mesmo porque estamos falando aqui de um laudo científico oficial. Isso não é uma tese, isso não é uma teoria, é um laudo comprovado. Então, um laudo técnico comprovando a existência das entidades não humanas. Impressionante que quase ninguém está reportando isso, que deveria ser a notícia mais badalada da internet. Beatriz Villarroel. Surpreendente, surpreendente. Porque a gente imaginava, nos nossos sonhos infantis, que isso viria de outras pessoas, pessoas mais conhecidas, pessoas mais famosas, mas não. Veio de uma pessoa pouco conhecida, que é a doutora, a professora Beatriz Villarroel, que está fazendo história. Só isso. Essa mulher, doutora, PhD,
está fazendo o impensável nesse momento, simplesmente provando a existência das entidades não humanas. Ela está fazendo o que ninguém mais, muitos tentaram, mas a professora aqui, Beatriz Villarroa, de fato conseguiu. Esta é provavelmente a palestra mais difícil que já dei, talvez uma das mais importantes, pois mostra o ambiente e as circunstâncias da pesquisa do SET, e como a ideologia política na astronomia, ela que é astrofísica, e na academia em geral, impacta e dificulta o trabalho científico. O que ela está dizendo é o seguinte, como o Michael Cremo fala, né? A minha ciência, a minha religião. Para eles, certos conceitos científicos são uma espécie de dogma. Um dogma que não pode ser questionado. Mas eu provei a existência dos seres transientes. E a comunidade acadêmica, nesse momento, está como esses macaquinhos aqui. Porque eu imaginei o seguinte, depois dessa bomba, eu imaginei Harvard, Stanford, as grandes universidades do mundo, iriam dar uma nota, um parecer sobre esse grande acontecimento. Mas não. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém fala absolutamente nada. Até quando? Eu espero, e com certeza haverá uma pressão da comunidade ufológica, porque eles não vão poder permanecer calados para sempre. Uma hora eles terão que se pronunciar. Então, se você tem um amigo que diz, isso não existe, esfrega o relatório da doutora na cara dele. Então, refuta aqui a doutora, porque até agora, nenhum cientista do mundo conseguiu refutar, e com certeza não haverá. Porque a probabilidade de erro é de 0,005%. Ela só não falou 100% para não ficar feio. Porque na prática é exatamente isso. Minha jornada pessoal pelo desconhecido. E ela provou também que os grandes observatórios astronômicos do mundo esconderam isso da população. Porque se ela conseguiu constatar isso, junto à Universidade de Estocolmo, na Suécia, obviamente que a NASA sabe, obviamente que também a Estação Espacial Russa sabe, chinesa. E os governos não poderão ficar calados, eles vão ter que se pronunciar. Pelo menos essas agências. Vão ter que justificar isso, no mínimo. E esta aqui, meus amigos, é uma super heroína. Não tem o que falar. Beatriz Villarroa fez o impensável, que ninguém mais conseguiu. E tem pessoas que dizem nada está acontecendo. Não está acontecendo nada. Essa mulher simplesmente provou a existência das entidades não humanas. Mas não está acontecendo nada. Quando o relatório foi disponibilizado, na hora eu abaixei. Você faça o mesmo. Ela falou, se vocês tentarem apagar, se vocês tentarem subverter os dados, não tem como. Jogou na rede. Eu acho que ela ouviu o Dr. Steve Greer. Não tem como. A mais nova bomba, a doutora Beatriz Villarreal, junho de 2025. Este pode ser o ponto de coleta de dados de OVNIs mais importante desde o sobrevoo de Washington, D.C., em 1952. Beatriz Villarroel acaba de publicar uma análise de placas de levantamento celeste pré-satélite, tá? Essas placas de levantamento celeste pré-satélite, que pode reescrever o livro sobre OVNI. Não, vai reescrever a história. Fantástico. Essa aqui é a postagem do X. Maravilhoso. Aqui para vocês, meus amigos. Prestem atenção, vai valer cada minuto do seu tempo. Doutora Beatriz Villarroel acaba de mostrar de forma inequívoca, neste último domingo, dia 27 de julho de 2025, inequívoca, com uma margem de erro de 0,005%. Mais fácil um raio cair na sua cabeça.
do que ela está errada. Está aqui. Na sala da sua casa. É mais fácil. Tá aqui. A existência de vida não humana. Só isso. A confirmação da descoberta histórica porque é histórica mesmo. Em 27 de julho de 2025, ela que está nessa labuta por anos foi sabotada, perseguida, vilipendiada pelos seus próprios companheiros, pelos seus próprios parceiros de trabalho da universidade, fez o impensável. Doutora Beatriz Villarroel revelou um estudo que confirma os transientes, objetos observados refletindo luz solar, mostrando que são materiais, porque eles podem se materializar. São objetos reais. Esse estudo é considerado sensacional e histórico. Eu já baixei. Deve estar disponível no nosso grupo do Telegram. Beatriz Villarroel. Isso aqui é uma postagem um pouco antiga dela. Presta atenção. Esta é uma pré-impressão de um artigo atualmente em revisão. Ou seja, ela tinha que provar isso de forma cabal. Não desse margem para qualquer tipo de contestação ou refutação. Tentamos pela primeira vez em 2022, mas não deu certo. Mas era cedo demais para os periódicos. Anos depois, com métodos melhores, ela teve apoio também, com certeza, dos chapéus brancos nessa empreitada. Tentamos novamente. A questão-chave tem sido: os transientes são reais ou defeitos de placa? Ou seja, defeito das placas que detectam os objetos estelares, os telescópios. Bem, parece haver uma clara escassez de transientes na sombra da Terra. Se estiver correto, isso demonstra que são objetos altamente refletivos, com superfícies planas. Pensem em espelhos, vidro. Sensacional. Então eles refletem luz com facilidade. Fácil serem visualizados, em outras palavras. E transientes são reflexos de luz solar. E parece que pode haver mais deles do que pensávamos inicialmente. Sim, ela provou que existem milhares de naves extraterrestres agora monitorando e sondando o nosso planeta na baixa e na alta atmosfera. Só isso que ela fez, mais nada. Continuando. Beatriz Villarroel. É um prazer compartilhar uma nova pré-publicação minha aqui do Instituto. Investigamos se os transientes pré-Sputnik se correlacionam estatisticamente com testes de bomba atômica e avistamentos históricos de OVNIs. A resposta é sim, para ambos. Então, quando os objetos transientes são vistos, existe também essa correlação com o aparecimento de OVNIs, ainda mais quando existem testes de bombinhas que fazem cogumelo. Então, existe esta associação. Bombinhas que fazem cogumelos, testes, aumenta os objetos transientes, que são confundidos com estrelas, com o aumento de OVNIs. Existe, então, esta associação, essa correlação entre estes fatores, e isto foi comprovado. Então, o Dr. Green já falava há muito tempo, apesar que existem também testemunhas militares. Em 1962, se não me engano, um OVNI caiu por causa da detonação de uma dessas bombas, que pode interferir no emaranhado quântico. Lembrando que os OVNIs, eles conseguem atuar na terceira densidade, quarta densidade, quinta densidade e transitar entre as densidades e dimensões. Porque quando você atinge massa zero, porque esses veículos têm essa capacidade, automaticamente você está habilitado para adentrar em outra dimensão. Por isso que a detonação dessas bombas podem alterar, afetar o emaranhado quântico. Porque elas conseguem atingir não só a terceira densidade, mas também atingir a quarta e até mesmo a quinta dimensão. Sensacional. A chance de erro desse estudo é extremamente baixa, apenas de 0,005%. Então, você que está na sua sala, nesse momento, assistindo esse vídeo,
É mais fácil um raio cair na sua cabeça agora do que a doutora Villarreal estar errada. Só isso. Característica dos objetos. Então, meus amigos, esses objetos eram confundidos com estrelas pelos astrônomos, desde os anos 50. Só que eles começaram a constatar que esses objetos simplesmente desapareciam. E reapareciam novamente em outras partes do universo. Depois de muitos estudos, eles chegaram à conclusão, na verdade não são estrelas, são objetos que estão bem próximos aqui à nossa atmosfera. E agora está provado que eles orbitam aqui próximos aos satélites geoestacionários, a 40 mil quilômetros de distância do nosso, aqui da Terra. Apenas. E em várias ocasiões eles chegam, descem literalmente até aqui para passear na baixa atmosfera. E isso está provado. Características dos objetos. São objetos físicos reais e altamente reflexivos. Ou seja, emitem luz, consegue captar, refletir a luz do sol. Possuem superfícies que se assemelham a espelhos ou vidro. Então a superfície desses objetos tem uma característica de vidro, porque eles conseguem refletir muita luz. Tanto é que eles conseguem refletir muita luz que são confundidos com estrelas. Até os anos 50. Esse aqui é o relatório final da doutora. Definitivo e conclusivo. A principal evidência é a clara escassez de transientes na sombra da Terra. Bem interessante. Então os transientes só aparecem aonde tem o Sol é refletido, obviamente. Isso significa que quando a Terra projeta sua sombra sobre esses objetos, eles não aparecem, pois dependem de refletir a luz solar para serem visíveis. A sua altitude possível é de 40 mil quilômetros ou mais. Lembrando que os objetos geoestacionários, ou seja, os satélites, orbitam mais ou menos a 35 mil quilômetros daqui. Então, bem próximo. E outra, são muitos, milhares e milhares. Não são satélites humanos. Agora pense o seguinte, a doutora vai além. Além de ela mandar esse relatório, ela já foi convidada para ministrar várias palestras em várias universidades do mundo. É uma questão de tempo. Ou se a comunidade científica será obrigada a se pronunciar. Estão compreendendo? Nós estamos a um passo da revelação e as pessoas estão dizendo que nada está acontecendo. Repasse esse vídeo. Então, se o seu marido não acredita, vai lá, tenta a sorte, vai lá refutar a doutora. Pega o laudo dela e esfrega na cara. Porque ali tem todos os dados, equações, tudo bonitinho. Fotos, inúmeras fotos. Inclusive até mesmo as formas desses objetos. Agora existe um perigo. Qual é o perigo? Qual é o grande risco? Os escuros sabendo disso, olha, não tem como segurar mais. O doutor aqui soltou. Escancarou a verdade. Não tem como desmentir a doutora. O que a gente vai fazer? Invasão fake. Vamos demonizar os extraterrestres. Coisa que eles já estão fazendo. Estão percebendo? Por isso que o loirão e os chapéus brancos precisam controlar a narrativa. Isso é prioritário. Porque com a ativação da Terra, com a participação de vocês, convidando os extraterrestres, criando essa ponte energética para modificar o campo morfogenético do planeta, nem vai dar tempo, porque tem um estudo aqui completo sobre a transmutação do campo morfogenético. Esta mentira não vai colar. As pessoas não vão comprar esta mentira. Estão compreendendo? Então, esta é uma via. É uma saída. Agora, existe outra saída também. Qual é a outra saída? Começar o quanto antes o processo de divulgação e as audiências do Congresso, que já está sendo providenciado também. Inclusive o Matteo Brown, entre outros denunciantes, todos de primeira mão, já estão prontos para depor no Congresso dos Estados Unidos. É claro que isso não é coincidência.
Descarte de outras explicações. O estudo da doutora Beatriz Villarreal descartou categoricamente diversas hipóteses anteriores. Fenômenos atmosféricos, não é, está provado, inclusive consta no laudo. Defeitos nas placas de captura, está provado que não é defeito. A constatação é real. Falhas nos equipamentos de observação. Fenômenos naturais como asteroides, cometas, supernovas ou estrelas variáveis, tudo isso foi descartado. Interferências causadas por radiação de testes nucleares. Tudo. Tudo. Porque é um laudo, não é uma tese. Vocês têm que entender isso. Existe um abismo absurdo entre uma tese científica e um laudo científico. Só que é um laudo, não é uma tese, não é uma teoria. Ela provou. Coincidências históricas. A presença desses objetos coincide perfeitamente com o famoso avistamento de OVNIs em Washington, D.C., 1952, onde foram vistos vários objetos transientes e, na sequência, teve um surto de OVNIs em Washington, D.C., comprovando esta associação. Sobrevoando a Casa Branca, esse evento foi amplamente testemunhado por controladores de voo, pilotos comerciais e militares. Inclusive, isso foi matéria de jornal em todos os Estados Unidos. Operadores de radar e até bases da Força Aérea, sendo algo que o governo dos Estados Unidos não conseguiu esconder. E por quê? A doutora jogou na rede o seu laudo. Sabe por quê? Para todo mundo ver, com fotos, tudo. Para que não acontecesse o mesmo aqui. No caso do Donald Mansell. Donald Mansell destruiu, na década de 50, todos esses relatórios sobre os objetos transientes. Ele que trabalhava para os Majestic 12. Inclusive, isso foi citado pela doutora Villarreal. Para evitar isso, eu joguei tudo na internet. Agora eu quero ver o que esses trevosos irão fazer. Porque isso não tem como refutar. Então, se você tem um marido, se você tem um filho, por favor, mostre esse relatório para ele. Você tem razão. Ele que tem que se explicar, não é você mais. O jogo se inverteu. Compreenderam? Isso aqui é uma quebra de paradigma. Então, os negacionistas de plantão, agora eles vão ter que se explicar. Não é aqueles que falam que os OVNIs existem. O jogo mudou. Outro evento foi 2.0 Sigma. O estudo bate com uma onda global de avistamento de OVNIs em 1954. Um dos casos mais icônicos, emblemáticos dessa aparição de OVNIs em 1954 foi lá na Itália. 70 anos atrás, uma partida de futebol foi interrompida quando objetos voadores não identificados foram avistados sobre um estádio em Florença. Imaginem vocês uma partida de futebol, e a partida de futebol, válido pelo campeonato italiano, foi suspensa por causa de um surto de OVNIs. Era 27 de outubro de 1954, um dia tipicamente fresco de outono na Toscana. O poderoso clube da Fiorentina jogava contra o seu rival local, o Pistoiense, e a partida foi suspensa. Algo parecido também aconteceu em 1982, falando de estádio de futebol, lá no Mato Grosso, entre Vasco da Gama e Operários. Válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O Operários do Mato Grosso estava ganhando do Vasco por 2-0 e a partida foi suspensa. Isso aconteceu em 1982. O árbitro chegou, olha, infelizmente vou ter que parar a partida porque os OVNIs estão muito perto do estádio. Eles estão praticamente pousando. Daqui a pouco eles vão pousar em campo. Eu não estou brincando. Então isso aconteceu 2 vezes na história. E um desses casos foi em 1954. A existência desses objetos levanta questões delicadas. Se estavam lá há tanto tempo, as agências espaciais, NASA, Roscosmos, que a gente citou agora há pouco. Pois é. Talvez por isso, doutora Bia, que a NASA agora está fechando um acordo, uma parceria, a agência da NASA com a agência russa, Roscosmos, né, no caso.
Talvez seja por isso. Por isso que a NASA e a Roscosmos estejam aqui prestes a formular essa parceria, porque eles vão ter que dar um pronunciamento. Vão ter que fazer um pronunciamento agora para a humanidade sobre a verdade. Sabiam o tempo todo e nunca disseram nada. É uma ótima pergunta. Os objetos parecem ter a capacidade de vir aqui, até a atmosfera terrestre. Então, esses objetos chegam até a atmosfera terrestre e sobem novamente e ficam ali, próximos aos objetos geoestacionários, a 40 mil quilômetros, mais ou menos. Bem próximo ali onde os satélites Starlink orbitam a Terra. Impressionante. E voltar, ou lançar sondas que fazem esses movimentos. Então, algumas naves simplesmente soltam essas sondas que são esféricas, que indicam uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. E tá aqui para vocês, meus amigos, as formas, as diferentes formas desses objetos transientes. Objetos transientes capturados em vários formatos diferentes. E tem para todos os gostos aqui para vocês. Redondo, discoide. E é bom salientar que todos eles têm formas geométricas. São baseados na geometria sagrada. É realmente maravilhoso. Tem alguns aqui que lembram do dodecaedro. Maravilhoso. Pirâmide, em forma de pirâmide também. Triângulo. Espetacular. Tem alguns aqui, formas geométricas super complexas, todos eles baseados na geometria sagrada, ou na flor da vida, que denota que esses objetos são interdimensionais. Meus amigos, essa doutora provou isso, só que não é uma teoria, vocês não estão entendendo. Não é um testemunho, não, isso aqui é outro nível. Não é uma testemunha militar que chegou, olha, isso aqui vazou, essa informação que não é oficial, que não pode ser comprovada inteiramente, que existe margem de dúvida. Não é o caso aqui. Ela literalmente provou a existência da vida alienígena. Agora ela fala, acabou, agora nós estamos em numa outra fase, uma fase completamente nova. O ponto da discussão agora não é se eles existem, é o que eles são e o que estão fazendo aqui. A própria doutora Beatriz falou, se eles fossem hostis, eles já teriam, como o doutor Gui fala, já teriam nos atacado há muito tempo, porque eles já estão aqui há muito tempo. No mínimo, há 70 anos. No mínimo. Provavelmente estão há muito mais tempo que isso, porque a gente não tinha mecanismo, antes disso, mecanismos e tecnologia para identificar esses objetos transientes. Talvez estejam aqui há milênios. Então, uns tentaram um contato aberto com esses seres. Um contato oficial. É isso que está sendo discutido nesse momento. Se você não está impressionado, deveria estar. E agora é o momento de você cutucar o seu amigo cético. Você tem essa oportunidade. Faça isso. Está aqui. Os transientes são marcados com círculos verdes. Está aqui para vocês, meus amigos. Tem vários mapas. Eu não vou colocar todos aqui porque não tem, né, seria maçante. Vários mapas, equações matemáticas comprovando que não tem falha. Não é detrito espacial, não é lixo espacial, não é supernova, não é estrela. É de fato um objeto transiente. Tá aqui para vocês. Olha só que maravilhoso. Tudo que está em verde aqui é objeto transiente. Você pensa que é uma estrela, mas na verdade é uma nave não humana. E ela também aborda que provavelmente, também é uma hipótese, que sejam naves do interior da Terra. Essa mulher tem visão do alcance de verdade. Ela até sugeriu, levantou a hipótese de serem naves do interior da Terra. Intraterrenas. Maravilhoso. Espetacular. E está acontecendo diante dos nossos olhos.
Espero que você esteja impressionado. Porque o ritmo dos acontecimentos é inacreditável. Todos nós aqui esperávamos por esse momento. Pois bem, esse momento já está batendo as portas. E é o momento de você começar a fazer meditação, união sagrada, o contato, porque pouco tempo resta. As últimas manobras da luz e das trevas estão sendo movimentadas neste instante. Pois bem, meus amigos. Tem também uma atualização do JP. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês. Então, por favor, eu peço por obséquio, se você tem um amigo, se você tem realmente seu marido, sua esposa, não acredita, não precisa acreditar em mim. Vai lá, tenta a sorte, refuta a doutora. Só faz isso. Porque até agora, nenhum cientista conseguiu refutar. O Instituto 7 está calado. Sabe o que é o Instituto 7? É um instituto que busca a vida alienígena. E a gente sabe que ele foi cooptado pelos escuros. Aliás, o Instituto 7 é uma cobertura para abater OVNIs, se apoderar desses OVNIs e torturar extraterrestres. Como já foi denunciado pelo Dr. Steve Greer. E ela está aqui, simplesmente tirando o sarro do Instituto 7. Pois bem, do Instituto 7, vem aqui e me refute, por favor. Eu estou pedindo encarecidamente. Mostre que eu estou errado. Tente me desmentir. Tente. Porque Harvard, silêncio sepulcral. Stanford, silêncio sepulcral. Só que eles não vão poder permanecer calados por muito tempo. Uma hora eles vão ter que se pronunciar. Estão compreendendo? Nós estamos vivendo o momento mais importante, mais relevante da história da humanidade.